Aglomeração contra o Câncer de hoje vai continuar a série que apresenta as várias áreas, os vários departamentos do Hospital de Câncer de Barretos. Hoje nós vamos conhecer dois departamentos que estão ligados ao diagnóstico: o Laboratório de Análise ou Patologia Clínica e o Laboratório de Anatomia Patológica. E aqui no Laboratório de Patologia Clínica, a gente vai conhecer um pouquinho do trabalho que quem vai nos explicar é o Dr. Nelson Siqueira de Castro, que é o hematologista responsável pelo laboratório. Doutor, para que serve um laboratório deste tamanho num hospital de câncer? O laboratório é fundamental, né, para o acompanhamento de pacientes tanto cirúrgicos quanto clínicos, né? Aqui nós fazemos exames gerais do paciente para ter uma avaliação do paciente como um todo, bem como exames específicos relacionados ao próprio tumor de cada paciente, né? Como marcadores tumorais, exames de hormônio, que podem influenciar tanto no tratamento quanto no segmento do paciente. Então, sem esse acompanhamento, fica impossível para o oncologista clínico, oncologista cirurgião, poder fazer o tratamento adequado para cada paciente. Os pacientes que o hospital recebe vêm de vários lugares do Brasil. Normalmente eles trazem exames das suas cidades. E aí eles chegam aqui e os exames são refeitos. O paciente pergunta, mas por que, se eu já trouxe o resultado dos exames de lá? Por que os exames normalmente são refeitos aqui? O hospital é um hospital bem específico, né? Ele tem a finalidade de tratar doenças oncológicas. Então, nós temos um padrão de qualidade para esse tipo de doença e os exames e os próprios, não só em relação à patologia clínica, mas a radiologia, a patologia, a anatomia patológica, são pessoas que têm uma especialização para esse tipo de doença. Então, muitas vezes o paciente faz o exame numa clínica geral, um laboratório de radiologia, mas não tem o mesmo olhar que a gente pode ter em relação aos resultados. Então isso às vezes pode mudar até o diagnóstico do paciente para começar o tratamento, né? Já surpreendemos pacientes que vêm com um resultado que até diagnostica câncer, chega aqui, é outra doença. Doutor, e há exames específicos para quando a gente fala de câncer? Sim. Exames de sangue, por exemplo? Sim, existem exames que são chamados marcadores tumorais, né, que estão relacionados tanto ao diagnóstico quanto ao acompanhamento da atividade da doença. Então, esses exames são realizados periodicamente, né, pela orientação do médico que cuida do paciente, para saber se a doença está em atividade, se a doença teve uma diminuição ou mesmo desaparecimento, e ajudam o médico clínico ou o médico cirurgião que está acompanhando a doença a constatar qual é a real situação do paciente. A gente olhando assim o laboratório do Hospital de Câncer de Barretos, a gente vê que tem uma grande equipe. E quantos exames são realizados aqui por essa equipe? Que tamanho que é essa equipe? Atualmente aqui no laboratório nós temos feito 106 mil exames por mês, e isso vem crescendo já a cada ano, né? São quase 12 mil hemogramas por dia, 60 mil exames de bioquímica por dia. É muita coisa, né, doutor? É muita coisa, não é um laboratório pequeno, né? Então, e essa tendência é uma tendência de aumento, né? Até pela própria repercussão que tem o nome do hospital, as pessoas procuram, às vezes, para ter uma segunda opinião ou realmente fazer o tratamento aqui. E a equipe, que tamanho que tem hoje? Hoje nós somos em 4 médicos, hematologistas que passam pelo laboratório, são 18 biomédicos e temos 5 auxiliares administrativos, né, para cuidar de toda a parte de cada setor do laboratório, de bioquímica, hemograma, cultura, de microbiologia, na parte de hormônios. Então é uma equipe que precisa ter essa equipe para poder rodar os exames. O senhor falou aí que recebe, inclusive, alguns pedidos para segunda opinião, para algumas confirmações de grandes centros. O laboratório também presta serviço para outras entidades? A gente tem a possibilidade de fazer esse tipo de avaliação, mas, em geral, são pacientes que vêm para ter uma opinião no próprio serviço. Então, nós utilizamos 2 exames daqui para transmitir para
para o médico que está tomando conta do paciente a fazer esse tipo de avaliação. Mas existe sim a possibilidade de podermos fazer exames para outros hospitais, outros serviços, se assim for possível. E a agilidade é cobrada também desse laboratório, né? Ah, sim. Isso é quase que diário, né? O hospital também é um setor de pronto atendimento mesmo, a UTI e a parte do centro cirúrgico, que às vezes demanda uma rapidez no resultado de alguns exames do paciente no momento lá da avaliação. Doutor, muito obrigada, viu, por deixar a gente conhecer aí um laboratório que, além dessa agilidade, tem uma qualidade já comprovada, tanto que é procurado por outras instituições, e está no Hospital de Câncer de Barretos. Muito obrigada. Viu? Obrigado. Nós vamos agora para um outro setor. Nós estamos agora no laboratório de anatomia patológica. Vou conversar com o doutor Eduardo Caetano, que é um médico patologista do Hospital de Câncer de Barretos, e vai começar nos explicando a diferença do laboratório que a gente estava para esse laboratório aqui, doutor. Bom, em primeiro lugar, olá a todos. A principal diferença entre o laboratório de anatomia patológica ou patologia e o laboratório de análise clínica é o tipo de amostra que nós recebemos. No laboratório de patologia, em geral, a gente recebe amostras provenientes de procedimentos cirúrgicos, como biópsias e cirurgias de peças cirúrgicas. E, a partir disso, nós vamos dar diagnósticos para o paciente. Doutor, mas o que tipo assim, de exame, para quem é bem leigo, né? Peças cirúrgicas, é um pedacinho mesmo da pessoa, do tumor? Eu posso dizer em palavras bem populares assim? Sim, o que o patologista faz? Ele recebe, por exemplo, um pedacinho do tumor. Então, o médico que atende o paciente está com uma suspeita de que o paciente tenha câncer e fez, por exemplo, uma endoscopia. Ele vai tirar um pedacinho desse tumor na endoscopia e vai mandar para o patologista. E é nesse momento que o patologista vai processar o material, fazer uma lâmina, olhar essa lâmina no microscópio e vai dizer: você tem câncer? Você não tem câncer? E depois disso o patologista ainda dá o nome e o sobrenome do câncer. E isso vai ser fundamental para nortear o tratamento do paciente. Já as peças cirúrgicas são quando o paciente faz uma cirurgia. Ele tira um órgão com câncer, o patologista vai analisar toda aquela peça e vai dizer: tem câncer? Qual é o tamanho? Onde ele está? Ele já saiu desse órgão? Ele está só nesse órgão ainda? Então, essas são as definições de uma biópsia e de uma peça cirúrgica. Palavras bem populares para quem está nos assistindo entender muito bem, né, doutor? Doutor, outra coisa, esse laboratório, ele funciona evidentemente integrado com o hospital, mas tem uma equipe própria. Que tamanho é essa equipe? Sim, focando nos médicos, nós temos uma equipe hoje de 12 médicos patologistas que prestam o serviço aos nossos pacientes. Como eu disse anteriormente, o patologista é aquele que vai dar o nome e o sobrenome ao câncer. Geralmente é um médico pouco conhecido dos pacientes, porque ele tem pouco contato com o paciente. Mas ele tem um papel fundamental em definir e em nortear qual vai ser o tratamento que o paciente vai receber. Se vai precisar de cirurgia ou não, se vai precisar de quimioterapia ou não, que tipo de quimioterapia, se vai precisar de radioterapia ou não, que tipo de radioterapia. E com isso a gente faz vários exames, desde citologia com o Papa Nicolau para prevenir câncer de colo uterino, até as biópsias, até biologia molecular, que a gente vê alterações genéticas de um câncer de uma pessoa que vai permitir um tratamento específico para aquela única pessoa, e até lá no fim, quando a gente menos espera, que é fazer a autópsia quando o paciente vem a óbito e tem indicação ainda de descobrir o diagnóstico desse paciente. Doutor, o trabalho a gente viu as salinhas, a gente vai mostrar essas imagens das salas individuais dos laboratórios. Aqui, o profissional médico patologista trabalha muito sozinho ou é impressão nossa? Porque a gente vê todas as salas isoladas, fechadas, com seu microscópio. Essa impressão de que o patologista trabalha sozinho é falsa. A gente trabalha o dia inteiro discutindo o caso com colegas, sempre em contato com os colegas clínicos e cirurgiões e também discutindo casos com os colegas patologistas. Nós temos aqui no serviço um microscópio que dá para ser usado por 5 pessoas ao mesmo tempo e a gente usa com o nosso residente para ensinar ele, a gente usa com os alunos quando eventualmente vem aqui.
Então, essa impressão é falsa de que a gente está sozinho. Na verdade, a integração é fundamental, seja com os clínicos e cirurgiões, seja com os outros colegas patologistas, para que a gente possa juntos ajudar o paciente da melhor forma possível. Apesar de não ter esse contato com a maioria dos pacientes, o patologista é aquele que está em contato com todos os médicos que atendem fisicamente esse paciente e sabe o nome de cada um, o caso de cada um, às vezes até mais em profundidade, né? Exatamente. Apesar do paciente não saber o nome, não conhecer a cara do patologista, o patologista está em contato direto com aquele médico que ele encontra no consultório e que ele encontra no centro cirúrgico. E a gente vê que os equipamentos não são aqueles equipamentos comuns, como a gente tinha lá na escola, na sala de laboratório, né? Que eu acho que todo mundo que passou pelo ensino médio, um momento ou outro, teve contato com microscópio. Os microscópios daqui são bem diferentes, né? Sim, nós temos microscópios bem sofisticados, de última geração e com bastante qualidade, para que a gente possa trabalhar da melhor maneira possível, seja nos microscópios individuais e seja nos microscópios de múltiplos observadores. Doutor, muito obrigada por ter aberto aí a sala para a gente. A gente está aí especificamente numa sala onde os residentes atuam, né? Mas mostramos aí algumas imagens. Obrigada por deixar a gente conhecer mais esse departamento do Hospital de Câncer. Eu que agradeço. E essa série especial tem esse objetivo, apresentar cada uma das áreas do Hospital de Câncer de Barretos. A gente se encontra na próxima semana ou no www.hcancerbarretos.com.br.